foi uma surpresa muito boa, viu? Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Quero justificar a ausência da irmã Maria Imaculada, que nos avisou que não poderia estar por motivos diversos, mas nós estaremos também orando por ela aqui nessa manhã. Temos sentido a falta também da Valesca e, de qualquer forma, nós que estamos aqui vamos participar desse momento, estamos participando desse momento abençoado, momento de Deus. Tem sido muito bom poder cultuar a Deus nesse lugar. Temos sentido a presença de Deus aqui, Deus tem falado com a gente, Deus tem se manifestado a nós. Isso tudo são coisas assim que a gente tem experimentado nesse tempo. É um tempo diferente, né? Um tempo em que estamos nos reunindo em casa, mas Deus tem sido tão bom, tão misericordioso, né? Não sei até quando estaremos em casa, mas por enquanto estamos, e enquanto estivermos, Deus já deu mostras, deu prova do seu grande amor para conosco, e cumprindo a sua palavra aqui nesse lugar, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria. Jesus está nesse lugar, amém? Amém. Jesus está aqui. Eu quero agradecer a Deus por isso. E hoje nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, numa carta do apóstolo Paulo, que você vai ter dificuldade de encontrar na sua Bíblia. Então eu já vou sugerir a você que busque pelo livro de Hebreus, que essa carta está antes do livro de Hebreus, né? Uma carta de um capítulo só, não tem muitos capítulos. Então vá até Hebreus, fica mais fácil, e aí depois você volta na carta anterior ao livro de Hebreus, que é Filemon, um capítulo só. Nós vamos meditar nele, nesta carta única de Paulo. É uma carta especial, uma carta com uma conotação muito diferente das demais cartas escritas pelo apóstolo. A carta a Filemon, se você comparar com as demais cartas de Paulo, ela se torna um bilhete, né? Ela não é nenhuma carta, porque as outras cartas de Paulo são extensas, são longas, normalmente dirigidas a igrejas, né, aos irmãos da igreja de Romanos, aos irmãos da igreja de Colossos, aos irmãos da igreja de Tessalonicenses. Essa carta não, essa carta está dirigida muito em especial a uma pessoa, a um amigo, a um irmão de Paulo, a um servo de Deus, a um discípulo também do apóstolo Paulo, chamado Filemon. Esse homem cumpre um papel muito importante, e nesta carta nós vamos ter o privilégio de aprender com ela, com o que o apóstolo Paulo escreve, com as coisas que ele orienta, com o despertamento que ele nos traz acerca deste assunto. Aqui tem um assunto sendo tratado. Na verdade, o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Filemon para tratar de uma questão. Eu quero já abrir aqui a nossa reflexão dizendo que nós temos 3 personagens principais nesta história, neste episódio. E são personagens importantes. Um é credor, o outro é devedor e o terceiro é pacificador, é o intermediário, é aquele que está no meio entre o credor e o devedor. E ele está entrando agora para trazer uma solução a um problema que existia e que Paulo fez questão de tratar diretamente com as pessoas que deveria tratar. Ok? A primeira lição que nós aprendemos. Paulo, se você ler essa carta, nós vamos ler juntos, por ser só um capítulo, vamos ler todo ele. Mas você vai entender que, com a sabedoria que Deus deu a Paulo, Paulo entra para resolver um problema sério, um problema grave, que estava acontecendo entre 2 pessoas que ele amava. E aí ele vem para interferir
e dar uma direção a um e a outro. E eu quero chamar essa palavra ou essa ministração, chamar de a prova de fogo. Porque nós, se olharmos para os personagens e a posição que eles ocupam dentro dessa história, nós vamos identificar três coisas. Que nós podemos e estaremos em algum momento enquadrados dentro da questão desses personagens. Ou seja, ou nós seremos em algum momento os credores, ou nós seremos em algum momento os devedores, ou nós teremos a oportunidade de ser o pacificador ou intermediador. E aí, quando a gente olha para essa palavra, nós não podemos deixar de observar todas as nuances que ela nos traz, que essa palavra nos traz. Por quê? Porque em algum momento nós estamos cumprindo o papel desses homens envolvidos aqui. Paulo, Onésimo e Filemão. 3 homens de Deus, vivendo agora uma realidade espiritual comum, porque eles estavam dentro de um só corpo, o corpo de Cristo, eram servos de Deus agora, mas tinha uma história que ficou mal resolvida entre Onésimo e Filemão. Essa história, Paulo entra para resolver agora. Depois de um tempo, depois que Onésimo se torna irmão, né, se torna um deles, então Paulo se sente na obrigação, no dever de interferir entre os irmãos para resolver uma questão grave, uma questão séria que existia entre Filemão e Onésimo. Ok? Vamos ler então aquilo que a Bíblia nos conta. Começa assim essa carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Ele está falando que tem uma igreja situada na casa de Filemão. Ok? O nome dessa igreja é conhecido, tá? Era a igreja de Colossos. Essa igreja de Colossos era a igreja que se reunia na casa de Filemão. Paulo está escrevendo agora a Filemão e a irmã Áfia, que não sei quem é, se é a esposa de Filemão, se é uma pessoa responsável também pela igreja, mas ele está citando também Áfia como uma das responsáveis, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, ou seja, agora ele cita toda a igreja. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Filemão. Eu posso botar esse nome aí novamente. Nas minhas orações, porque ele está escrevendo a Filemão, estando ciente do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Preste atenção nessa expressão de Paulo. Eu tenho grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Esse era Filemão. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar ou pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi útil, atualmente, porém, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo
comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravos, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de ti, que quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo que estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois quero que por vossas orações vos serei restituído. Pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiros comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa foi a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Irmãos, eu estava meditando nesta carta na tarde de ontem, tarde e noite de ontem, e eu fui impactado primeiro com a sabedoria e inteligência de Paulo, a maneira como Paulo conduzia as coisas. Essa carta é extremamente diferente das demais. Paulo, em outras cartas, escreve a Colossos, escreve aos irmãos de Colossenses, fala aos irmãos, mas nessa carta ele não está aqui tratando com a igreja, ele está tratando com uma liderança da igreja, e era Filemon, um querido dele. Quando você olha a carta como um todo, você vai identificar alguns pontos. Você vai identificar, por exemplo, que em algum momento, a Bíblia não cita como nem quando, mas em algum momento Paulo salvou até a própria vida de Filemon. Eu não sei se Paulo estava falando das questões espirituais, de Filemon ser filho espiritual dele, e aí por isso está dizendo, olha, lembra-te que você me deve até a sua própria vida, né? Eu não sei se era isso que Paulo estava tratando, das questões espirituais, do fato de Filemon ter se convertido e chegado ao Evangelho através da vida de Paulo, ou se Paulo estava requisitando algo que aconteceu e que a Bíblia não cita, de realmente Paulo ter sido o instrumento de Deus para salvar a vida de Filemon, ok? A verdade é que Filemon era um homem abastado, era um homem rico, era um homem de posses, ele tinha escravos, muitos escravos. E Onésimo era um dos seus escravos. E um dia, Onésimo foge da tutela de Filemon e desaparece. A questão é, parece também pela carta que algo aconteceu e que Onésimo saiu de lá devendo alguma coisa a Filemon. Saiu da casa de Filemon devendo alguma coisa a ele. Ok? Este é o enredo. Filemon, um homem rico, possivelmente uma fazenda, alguma coisa grande, se converteu ao Senhor, servia ao Senhor, e tem uma referência de Paulo acerca de Filemon, que ele era um homem de Deus. O cara era de verdade, era cristão e era de verdade, cristão de verdade, ok? Apesar da sua riqueza, né? E aí Onésimo, o escravo, foge da tutela de Filemon. E ele não só foge, ele deixa uma dívida lá, que eu não sei do que se trata, mas Paulo sabia. Diz que tem uma dívida lá e ele foge. O que acontecia no contexto daquela época, irmãos, com um escravo fugitivo? Ele era perseguido, encontrado e morto.
Se tivesse devendo, então, era para ser exemplo dos demais escravos. Porque se o patrão, se o dono não fizesse nada, ele ficava desmoralizado na frente dos demais. E aí poderia promover uma rebelião, vamos dizer assim, dos demais escravos também. Então, era obrigação do proprietário do escravo punir o escravo que tinha cometido alguma falta contra ele, principalmente se tivesse fugido. O fugitivo, então, ele era procurado até ser encontrado. Os donos, os proprietários de escravos, eles empreendiam uma busca quase que incessante, incansável, para encontrar o sujeito, ok? Fugitivo. Onésimo era o fugitivo. Então, Filemão era o credor, né, da história, Onésimo era o devedor da história, e Paulo entra como o intermediador ou o pacificador. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, existe uma expressão que diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma característica de filho de Deus é ser pacificador. Vamos aprender então o que Paulo faz? Porque muitas vezes nós abandonamos a nossa missão de pacificador. Ser pacificador, na verdade, é uma oportunidade, sabe, que nos surge. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Onésimo já não estava preso mais, mas historicamente entende-se, acredita-se que Paulo conheceu Onésimo na prisão. E Onésimo se tornou discípulo de Paulo. Onésimo se converteu ao Senhor. Eu não sei em que instância Onésimo foi preso, mas a verdade é que ele era fugitivo, devedor e encontrou Paulo. Paulo prega o evangelho para ele, ele aceita Jesus, ele se converte. Agora nós não temos mais um fugitivo, tão somente um fugitivo devedor, nós temos um fugitivo devedor irmão, né? Irmão em Cristo. Aí Paulo começa a contar com esse cara nas suas andâncias missionárias. Paulo começa a contar com Onésimo, com ele. E aí, Onésimo deve ter contado, Paulo deve ter perguntado: Onésimo, de onde você vem, cara? Qual é a tua origem? Você veio de onde? O que aconteceu na sua vida? Qual é a sua história do passado? Conta para mim, Onésimo. Onésimo bate um papo com Paulo e conta a verdade para Paulo. Fala: olha, eu sou fugitivo, eu sou um escravo, sou fugitivo, tive problemas lá, sérios, deixei uma dívida lá, tenho consciência que eu deixei uma dívida lá com o meu patrão, com o meu senhor. Quem é o teu senhor? Filemão. Eu conheço Filemão. Filemão faz parte da minha vida. Filemão é parte do meu ministério. E aí ele fala: pois é, eu fugi de lá, Paulo, devendo, porque eu não tinha como pagar, e com problemas com Filemão, e Filemão está atrás de mim, até o dia de hoje. Eu sei que não é correto viver fugido. Agora eu sei. No entendimento diferente de Onésimo agora, diante de Deus, na presença de Deus, certamente deve ter sido esse o papo. Eu sei que não é correto viver assim, mas eu também não tenho coragem de voltar. Eu também não tenho como voltar. Eu não sei como eu serei recebido. É possível que eu seja recebido para ser morto. E aí o apóstolo Paulo escuta essa história, se sensibiliza e fala: eu vou entrar na história para tentar resolver. Era a grande oportunidade de Paulo de agir como um pacificador. Era a oportunidade que nós muitas vezes temos para agir como pacificadores. E às vezes deixamos passar. Mas é importante entendermos que pacificador é uma característica de gente de Deus. Porque o Senhor Jesus diz no seu sermão: bem-aventurados pacificadores, porque eles são filhos de Deus. Porque eles serão chamados filhos de Deus. É uma característica de gente que é filho de Deus. E a pergunta que eu faço aqui é essa: você é filho de Deus? Então você já tem um potencial motivo
para ser um pacificador. Preste atenção no que acontece. Paulo pega essa situação e deve ter pensado, e Paulo era um homem muito inteligente. Pela carta você descobre isso. Extremamente inteligente. Ele começa a falar para Filemon, escrever para Filemon e dizer: eu sei que você, primeiro, você é muito amado, viu? Eu amo muito você. Quero começar por aqui. A outra coisa que eu quero te dizer: eu conheço o teu amor. Eu conheço o que você tem feito na obra de Deus por aqueles que têm se convertido. Eu reconheço o teu trabalho como gente de Deus, como alguém que é misericordioso, que tem amor, coloca a fé em prática para fazer o bem. Está escrito. Paulo fala isso. Coloca a tua fé em evidência para fazer o bem. Olha o jeito de Paulo escrever para Filemão. Não é muito inteligente, não é é uma sacada muito boa. Ele vai escrevendo e vai amolecendo o coração de Filemão com palavras verdadeiras e palavras espirituais. Paulo não estava escrevendo a qualquer um. Paulo não estava escrevendo a um homem rico tão somente. Paulo estava escrevendo a um filho na fé, rico e homem de Deus, que agora está à liderança da igreja de Colossos. Sabe? A igreja estava dentro da casa dele. Ele era um homem íntegro, um homem de Deus, tinha os seus problemas pessoais e particulares. Onésimo fazia parte de um contexto particular da vida de Filemão. Ok? Onésimo não estava, e quando o último encontro de Filemão e Onésimo, na sua casa, na sua fazenda, entre os seus bens, e Onésimo fazia parte dos seus escravos, o último encontro não tinha Onésimo inserido no contexto da igreja de Colossos. Era uma situação particular, era um problema de Filemão, mas particular. Filemão não deve nem ter levado o caso a Paulo. Paulo, eu estou com um problema assim, um escravo meu que fugiu, me deu um prejuízo aqui, fugiu. Não deve ter tido nem nada disso. Filemão tratou do caso como um problema particular. E agora Paulo vai inserir Onésimo num contexto espiritual. Falou assim: aquilo que você está achando que é particular, que é privado da sua vida, eu vou trazer agora para uma realidade espiritual. Você vai ter que enxergar as coisas que são particulares suas, os seus problemas, as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas irritações, a vontade de matar o cara que fugiu daí devendo. Você vai ter que trazer isso para um aspecto espiritual. Paulo faz isso. O pacificador, ele tem que ter a sabedoria que vem do alto, porque nós somos chamados filhos de Deus. E como os filhos de Deus, nós temos que ter esse entendimento. Não pode ser do nosso jeito. Sabe por quê? Porque do nosso jeito era o seguinte: ô Filemão, o cara está aqui comigo, ele não vai voltar, e é o seguinte, ele está sobre a minha guarda agora e tal, sabe? E vou resolver do meu jeito aqui, se tiver alguma coisa aí depois a gente resolve. Não é assim. As coisas de Deus e assim, a vida do cristão, ela não está dissociada, né, da vida espiritual. Muitas vezes nós temos problemas pessoais, particulares, que a gente nem quer abrir para ninguém, mas esses problemas têm cunho espiritual também. E nós temos que tratá-lo também no aspecto espiritual. Porque se nós ficarmos na luta humana com os nossos próprios problemas, vai chegar o tempo que nós não sabemos mais o que fazer. Onde está Onésimo? O que foi feito dele? Ele está vivo ou está morto? Eu não sei, mas eu tenho um problema ainda. Esse problema está aqui dentro de mim. E quando a gente leva para o aspecto espiritual, sabe o que acontece? Deus começa a tratar o nosso íntimo, Deus começa a tratar o nosso coração. Deus vai dentro da gente para arrancar a mágoa, para arrancar o rancor, para arrancar a nossa dificuldade de lidar com a falha alheia e trazer para nós um entendimento espiritual de gente de Deus que precisamos sim agir com bondade, segundo o que Paulo fala. Tem um versículo aqui que fala, até anotei ele a parte aqui, para não perder, para não ter que ficar procurando dentro da carta aqui. Ele fala assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem. Fé sem eficácia no conhecimento do bem
Ou seja, fé que não se propaga ou não se manifesta com o bem, não é fé. Está faltando alguma coisa. Paulo traz a questão pessoal de Filemão e Onésimo para o âmbito espiritual. Eu estou tratando com um homem de Deus, Filemão. Vou tratar sobre um outro homem de Deus que agora anda comigo, Onésimo. Então nós vamos falar das coisas do céu. Nós vamos falar do que Jesus fez. Nós vamos falar do que eles são, do que nós somos em Cristo Jesus. É nesse caminho que nós vamos andar. Foi isso que Paulo escolheu fazer. Fez uma carta linda, fez colocações perfeitas. Por isso que eu coloquei aqui a prova de fogo e checkmate. Porque, na verdade, era uma prova de fogo para Onésimo e para Filemão. Verdade ou não? Se coloca na posição de um e de outro, né? Aí Paulo entra com o checkmate. O checkmate é de Paulo. Paulo coloca as coisas na mesa, coloca as coisas como elas são. Paulo não fica fugindo. Ah, não, ele na verdade não fugiu, ele deu uma saída. Paulo não fica buscando artifícios para justificar o que Onésimo fez. Paulo trata como tem que ser tratado. Foi isso mesmo, aconteceu isso, mas agora a gente precisa conversar. Não dá para a gente continuar a nossa caminhada. Filemão, você é um amado. Filemão, você é um homem de Deus. Filemão, você é um homem cheio do Espírito Santo. Filemão, você é um homem cheio de amor. E você tem demonstrado isso na conversão das outras pessoas que estão aí com você, no seu ministério. Você é um homem de Deus, cara. Ok? Agora vamos conversar sobre um problema que tem. Aí Paulo começa a trazer uma questão. Aí Paulo fala de Onésimo e fala, Filemão, olha, nós temos uma questão, porque agora eu estou pedindo pelo meu filho Onésimo. Ele é meu filho na fé, meu filho das prisões. Foi o meu filho que eu conquistei para o evangelho que nós pregamos, Filemão. Esse evangelho que você prega aí, de amor, de evidenciar o bem através da fé, esse evangelho aí, o Onésimo foi conquistado aqui comigo. Veio parar na minha mão, Onésimo. E ele está comigo agora. E eu estou escrevendo essa carta para você entender algumas coisas. E Paulo começa a pontuar coisas importantes para Filemão. Dentre elas, o fato de Filemão dever alguma coisa a ele. Mas ele fala assim, olha, eu tenho autoridade para ordenar você no que você deve fazer. Porque Paulo era a autoridade sobre a vida de Filemão. Paulo era o pastor de Filemão. E aí ele fala para Filemão assim, eu tenho autoridade para mandar você fazer. Mas eu não vou usar da minha autoridade para mandar. Eu vou usar da minha autoridade para pedir. E eu quero te pedir uma coisa. Receba de volta Onésimo. Receba de volta ele. Mas não receba Onésimo como um escravo. Receba Onésimo agora como se você estivesse me recebendo. Receba Onésimo como se você estivesse recebendo um homem de Deus, uma pessoa convertida. Porque no passado ele te foi inútil. Paulo fala isso, lembra? No passado ele te era inútil, mas hoje ele é muito útil. Aí eu parei para pensar um pouco nisso e descobri o seguinte, o que Paulo estava evocando no coração de Filemão era o seguinte, quem esse cara era no passado? Não servia para nada. Não servia para nada. O inútil é isso. É aquele que não serve para coisa nenhuma, né? E assim nós éramos, né? Não é verdade? Nós éramos esse. Nós éramos o Onésimo. Nós não servíamos para nada. O nosso passado demonstra exatamente isso. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Que nós, em algum momento, podemos estar na condição ou no lugar de Filemão. Ok? E quando nós estivermos no lugar de Filemão, nós temos a obrigação e o dever de lembrar também do nosso passado, da nossa condição. Porque muitas vezes nós nos colocamos como aqueles que são o dono da razão. Filemão tinha razão de buscar Onésimo? Tinha. Como dono de Onésimo, pela realidade da cultura do momento, daquele tempo, era isso que ele tinha. Eu tenho obrigação, eu tenho o meu direito de buscar Onésimo e ele vai pagar o que ele me deve. É isso. Estava certo? Estava. Agora, o que Paulo evoca é o seguinte, ele antes, ele não servia para nada. Ele era um inútil.
A vida dele era um lixo. Isso deve ter feito Filemão pensar na sua própria vida. E muitas vezes nós somos credores, irmãos, e esquecemos daquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Quando nós somos credores, nós temos que perdoar, segundo a oração do Pai Nosso. Aí Jesus ensina assim, olha, orem assim, quando vocês orarem, orem assim. Aí chega uma parte que ele fala assim, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, seja o que for que você queira colocar no lugar de dívidas aí, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos ofendem, ou aqueles que nos devem. E o apóstolo Paulo, conhecedor de toda essa orientação, ele faz com que Filemão pense nessa realidade. Porque às vezes, irmãos, como credores, nós somos rígidos, inflexíveis, tá me devendo, vai pagar. E eu não estou falando de grana, tá? Eu estou falando de dívida de pessoa para pessoa. Eu estou falando de dívida de reconhecimento, de dívida de tratamento. Coisas que, né, eu tratava o cara tão bem, o cara abandonou, fez e tal. É dívida. O cara tem dívida. Me fez mal e ainda tem dívida comigo, né? E aí Paulo vai suscitando isso, trabalhando o coração de Filemão para dizer, Filemão, nós todos, né? Quem nós éramos? Quem nós somos? Quem era o Paulo no tempo de Saulo? Perseguidor, matador de cristão, uma dívida gigante. Sabe quando ele encontra Jesus? Jesus o derruba, né, da sua posição e o coloca como servo, como amado, como filho de Deus, para seguir uma carreira e chegar a esse ponto aqui de entender que dívida nós podemos, num momento, ser o credor, mas em outro nós podemos ser os devedores. E aí Jesus falou isso, ensinou isso, o apóstolo Paulo trabalha isso, o apóstolo Paulo nem menciona o que Jesus disse, mas o apóstolo Paulo trabalha isso com Filemão e diz, Filemão, preste atenção, antes ele era inútil, mas hoje ele é útil. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é assim, ele antes não tinha Jesus, mas ele hoje tem Jesus. Ele antes tinha uma condição de pecado e de condenação igual a gente também tinha. Mas hoje ele é um igual a nós também, mas dentro de uma realidade diferente. Ele é de Jesus. Ele é um dos nossos. Viu, Filemão? Ele está andando comigo. Ele me ajuda no meu trabalho missionário. Ele está aqui comigo. Ele é um filho das prisões. Ele é meu filho das prisões. E Paulo diz assim, talvez isso não fosse suficiente, e aí Paulo fala uma coisa interessante, ele fala assim, recebe-o, ou receba-o, como se você estivesse me recebendo. Porque, sabe por que isso, irmãos? Porque às vezes a gente tem consideração por alguns, mas não consegue ter a mesma consideração por outros, né? Tem gente que a gente anda mais uma légua, né? Por tudo que a pessoa representa na nossa vida, por tudo que a pessoa é, pelo que a pessoa já fez, sabe? Paulo faz assim, o Filemão, recebe o Onésimo como se você estivesse me recebendo. Tem uma expressão de Paulo numa outra versão que eu li ontem, que diz o seguinte, receba as minhas entranhas. Sabe, o que isso significa no original é o seguinte, receba o meu coração. Receba aí, quando Onésimo chegar, você não está recebendo Onésimo, você está recebendo o meu coração. Ele está levando o que representa, na verdade, o que eu sinto. Receba ele. Sabe, esse foi o trabalho de Paulo. Paulo fala, né, além da questão da autoridade, que ele fala, olha, eu tenho autoridade para ordenar você a fazer isso. Mas eu não vou ordenar, eu vou te pedir em amor. Em amor. E aí ele fala assim, eu vou te pedir em amor para não te lembrar, é como se Paulo falasse assim, eu não vou nem jogar na sua cara que você me deve tanto.
sabe? A tua dívida comigo, né? E aí alguém pode falar assim, pô, mas Paulo pegou pesado, né? Jogou na cara de fato, né? Jogou na cara de fato. Não, mas sabe o que Paulo estava fazendo? Lembrando a Filemon que uns devem e outros são credores. Que num determinado momento, por alguma razão, Filemon devia a Paulo, né? Por algum motivo. Então, o que Paulo está suscitando, e isso serve para nós, o raciocínio é o mesmo, é que em determinados momentos, irmãos, você pode ser credor, mas pode ter certeza que se você avaliar a sua vida, você é mais devedor do que credor, sabe? A nossa vida, a nossa existência nos leva a situações e circunstâncias em que nós somos muito devedores. Se nós olharmos só para Jesus, só para o que ele fez na cruz por nós, como nós somos devedores, né? E como é que ele agiu conosco? Com a benevolência que Paulo está conclamando Filemon a agir com Onésimo. Sabe? Onde é que Paulo aprendeu esse jogo de palavras, né, sábias para tratar de um assunto tão sério? Aí a gente vê, Paulo deve ter olhado para a cruz e falado, eu sou tão devedor daquilo que Jesus fez por mim, que eu não posso deixar de fazer pelo Filemon. Essa foi a ação. Aí Paulo fez pelo Filemon. Aí Filemon passou a ser devedor de Paulo, pelo que Paulo fez, e eu não sei o que foi. Mas Paulo era credor agora de Filemon. Aí o Filemon estava vivendo assim, não, eu sei que eu devo muito a Paulo, né? Isso eu tenho consciência. Paulo foi um cara que agiu na minha vida, trabalhou na minha vida e tal. Eu devo a esse cara demais, beleza? Mas ele não lembrou disso quando estava procurando Onésimo. Paulo faz ele lembrar. Paulo, você lembra que você me deve também? E aí, irmão, se a gente trouxer isso para nosso convívio humano, para nossa realidade humana e espiritual, nós vamos ver que em algum momento eu devo muito ao Domingos. Domingos deve ao Bira, o Bira deve a Rosana, e assim sucessivamente. Nós devemos uns aos outros, né? E o trato que Paulo evoca é um trato de amor no trato da dívida. Ok? E como é que ele fala isso? Ele trata isso aqui, irmão, de uma maneira tão especial, porque quando ele evoca o amor, ele diz o seguinte, ok, pode ser que Filemon não esteja disposto a perdoar Onésimo. Pode ser que a dívida de Onésimo seja cara demais para ser perdoada ou relevada por Filemon. Pode ser. Paulo deve ter pensado assim, por mim, era mole liberar o perdão a Onésimo. Por mim era fácil. Mas eu estou fora do assunto, né? Eu estou intermediando, eu sou o pacificador. Eu estou do lado de fora da coisa. Então eu não sei o que está no coração de Filemon. Olha o cuidado de Paulo, a sabedoria de Paulo. Eu não sei o que está no coração do cara. Pode ser que para o cara seja caro demais liberar esse perdão. Paulo usa de respeito aos sentimentos que estavam dentro de Filemon. Paulo não faz a coisa abruptamente, dizendo, você me deve também, então libera o perdão para o cara e tal, porque Paulo não mandou. Paulo evocou o amor. Ele diz, eu poderia te dar ordem para fazer isso, mas eu não vou te dar ordem. Eu vou pedir, por favor, e em amor, que você libere a vida de Onésimo. Por favor, faça isso em Cristo. Faça isso em Cristo. E aí,
Paulo deve ter pensado e entendido, olha, ficou caro para ele, pode ser caro para ele. Eu não estou dentro dele para saber o que esse cara fez com ele, o que isso custou para ele, qual foi o resultado e a explosão que isso deu no entorno da vida de Filemão, a ponto de Filemão ficar irado com esse cara, falar, eu vou atrás dele, vou pegar ele, quando eu pegar eu mato ele. Ok? Não é esse sentimento que às vezes nos vem? Ninguém sabe o que a gente sentiu, o que a gente passou. Paulo, sabiamente, entendendo isso, que poderia ser caro demais a Filemão perdoar e liberar, sabe o que Paulo fala? Fala assim, a dívida dele, coloca na minha conta. Quem vai pagar sou eu. Ok, Paulo? Beleza? Jesus pode estar falando assim para nós nessa manhã, a dívida que alguém tem com você, Jesus pode estar nos dizendo isso nessa manhã. Que para você é caro demais para liberar esse perdão. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade, irmãos, porque eu também tenho questões dentro dessas áreas. Que eu preciso perdoar, que eu preciso liberar, que eu preciso entender. Essa palavra veio para mim em primeiro plano. Então eu creio que Deus está falando com a gente. Nosso coração está tratando com a gente. Tem coisas que são caras demais para a gente liberar o perdão. Para a gente simplesmente dizer, não, tá ok, tá liberado. A partir de agora tá tranquilo, não me deve mais nada. Sabe? E nessas coisas caras, sabe o que o Senhor Jesus faz? O que Paulo fez. Coloca a dívida na minha conta. Experimenta fazer esse exercício. A pessoa te deve, seja lá o que for, foi caro demais ou é caro demais para você dizer, não, eu vou liberar esse perdão, eu vou ficar livre desse defunto amarrado em mim e vou seguir o meu caminho. Em Cristo Jesus. É caro demais. Aí Paulo fala assim, Filemão, pega a dívida dele, se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta. Eu vou pagar você, independente de você me dever tanto. De você me dever tanto. Eu vou pagar você. De você me dever a sua própria vida. Paulo fala isso. De você me dever a ti mesmo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você não me deve uma coisa qualquer, você me deve a você mesmo me deve. É você, como pessoa, como ser, como vida. Você me deve. Mas independente, eu estou tranquilizando a você que você vai ser pago. O Senhor Jesus está falando para a gente nessa manhã, em nome de Jesus, receba essa palavra como vinda de Deus para o teu coração. Que quando a gente se predispõe a liberar o perdão, a conta não está mais sobre a pessoa, a conta agora é dele. E quando a conta é dele, ele paga de uma forma espetacular. Amém. Ele paga da forma que você nem imagina. O Senhor Jesus é aquele que pode abrir portas. O Senhor Jesus é aquele que pode fazer coisas. O Senhor Jesus é aquele que pode transformar a realidade da vida da pessoa. O Senhor Jesus é aquele que está sobre todo nome, que todo joelho tem que se dobrar a Ele. Ele tem toda a autoridade nos céus e da terra. Ele poderia dizer, através da sua palavra agora para a gente aqui, dizer assim, você vai pagar, você vai liberar o perdão. Ele poderia dar essa ordem. Sabe o que o Senhor Jesus está fazendo? Está usando esse texto, a vida de Paulo, a vida de Onésimo, a vida de Filemão, para dizer para a gente aqui, nessa realidade de hoje, dizer assim, olha, eu não estou te dando uma ordem, eu estou te conclamando a amar da forma como eu amei a você. Quando você me devia tanto, eu te liberei perdão morrendo por você na cruz do Calvário. Amém. É esse o nível, é esse o padrão. Nós estamos sendo chamados a aceitar isso pela fé para a nossa vida. O apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo Paulo diz, Filemão, põe na minha conta. Põe na minha conta. Filemão, com a gratidão que ele tinha por Paulo, pense comigo, a gratidão que ele tinha por Paulo, que a gente não conhece a profundidade, mas o amor que parecia reinar aqui, quando o apóstolo Paulo começa essa carta, ele começa dizendo o seguinte, vou ler novamente o início dela para você entender que relação era essa que tinha entre eles. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão.
Filemão não era um cara qualquer para Paulo. Filemão sabia disso, né? Já tinha convivido com Paulo, estava com Paulo no ministério, cuidando da igreja de Colossenses, que estava dentro da sua casa, cuidando do ministério, possivelmente conversando com Paulo via cartas. Ó, Paulo, estou com um problema aqui, me orienta e tal. E agora Paulo faz uso dessa autoridade, desse amor, conclama Filemão ao amor, porque quando Paulo escreve, olha, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens com o Senhor Jesus Cristo, para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu sei da tua fé em Jesus e do teu amor para com os irmãos. Você é uma pessoa amorosa, ô Filemão. Eu sei disso. E aí Paulo diz, coloca na minha conta. Aí a pergunta que eu faço é essa, irmãos. Se Jesus falar para a gente hoje, isso aqui, acerca da dívida que alguém tem conosco, seja ela em que nível for, eu sei que tem gente que me deve. Isso eu sei. E eu sei também que isso me custa. Também sei disso. Agora, se a palavra do Senhor Jesus para nós nessa manhã for essa, coloca na minha conta a dívida dele. Paulo não está dizendo que ele não deve. Paulo não está dizendo, perdoa aí, deixa para lá isso. Sabe? Tu já ouviu isso, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Paulo não disse isso. Paulo disse assim, eu sei que deve ser caro demais para você liberar isso. Coloca na minha conta. Tudo o que ele te deve eu vou te pagar. Apesar de eu não ter obrigação de te pagar nada, porque você me deve muito, você me deve a sua própria vida. Mas eu vou te pagar. Não parece Jesus falando com a gente hoje? Coloca na minha conta. Apesar, eu vou te pagar. Apesar do que eu fiz por você na cruz do Calvário. Apesar do que eu já fiz por você na cruz do Calvário. Você, Ricardo, me deve a sua vida. O que eu posso dizer numa hora dessa? Sim, senhor. Verdade. Paulo usa essa maneira, essa forma de tratar com Filemão. E aí, irmãos, para a gente já caminhar para o fechamento aqui, Paulo encerra a carta, escreve, tem um versículo aqui que ele fala que ele escreve de próprio punho, né? Por que ele escreve de próprio punho? Porque em algum momento o Filemão recebe uma carta que não está escrita com a letra de Paulo e Filemão pode falar assim, Onésimo inventou essa história, né? Isso aí estão querendo me enrolar, ok? Mas não. A letra de Paulo. Paulo teve o cuidado dele mesmo escrever. Tinha cartas que Paulo escrevia que ele ditava. E os seus irmãos, companheiros de prisão, escreviam essas cartas. Essa aqui, quem escreveu, foi o próprio Paulo. E ele fala que eu escrevo com o meu próprio punho. Ok? Para que você saiba que sou eu que estou falando. Aí, Paulo encerra a carta. Deve ter assinado, né? Paulo, tá. O fechamento aqui é lindo, porque ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, Filemão. A graça, sabe o que é graça, irmão? É o favor imerecido que nós recebemos. Sabe o que Paulo coloca? O favor imerecido de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito. É isso. É de novo para lembrar Filemão que ele tem uma dívida. Também tem. Feito. Paulo assina, lacra a carta e vai mandar. Quem? Quem leva a carta? O interessante é que o Filemão estava com medo de voltar. Porque a chapa esquentasse, voltasse. E se entrasse nas dependências da fazenda de Filemão, o Onésimo ia ter problemas. Possivelmente,
o Onésimo já sabia disso. Paulo, quando lacra a carta, fecha a carta, olha para o lado, Onésimo, vai lá, entrega a carta. E agora? Outro problema, né? Mas sabe o que Paulo está tratando agora com o devedor? E isso aqui é fundamental a gente aprender também, porque ora nós somos credores e ora nós somos devedores. Sabe o que Paulo está tratando com o devedor? Não deixe a coisa como está. Não fuja da situação. Volta, vai lá, você. Não sou eu. Paulo poderia fazer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, Onésimo, você já está solto, ok? Você já poderia até ir lá, mas não vai não. Fica por aqui, porque quando eu for solto, eu vou lá. Eu vou lá, vou bater um papo com o Filemão e aí vou acertar, vou intermediar isso. Paulo não faz isso. Paulo não compra essa realidade de ele ter que assumir e arcar com aquela responsabilidade que ele tinha. O devedor, irmão, muitas vezes, no papel de devedores, nós achamos que Deus vai ter que dar uma solução nisso pra gente, né? E que a gente não tem que arcar com responsabilidade nenhuma. Que quem vai arcar é Deus. Deus é que vai fazer. É aquele devo, não nego, né? E pago quando puder e Deus que vai prover isso aí, que Deus, o problema é de Deus. Não é, meu irmão. O problema é nosso. Quando nós devemos, estamos em débito, de fato, a menos que haja uma liberação de perdão. Não precisa. Não me pague. Não faça. Aí é uma outra história. Mas se estamos em débito, sabemos disso, conscientemente está registrado na nossa história, o que nós temos que fazer? Paulo ensina agora a Onésimo. Primeiro, Paulo trata com Filemão, na carta. O que vai dar isso? Ainda não se sabe. Mas Paulo devia ficar em oração lá. Falou, vamos orar, meu irmão. Porque agora, quando Onésimo partir daqui com essa carta e chegar lá diante de Filemão, eu não sei o que pode acontecer lá. Pode ser que Filemão nem leia a carta. Primeiro execute, depois que ele vai pegar a carta. Né? Então, não sei o que vai acontecer, mas vamos orar. Agora, Onésimo, você vai ter que enfrentar a realidade, cara. Você não vai ficar fugindo. Você tem que deixar de ser fugitivo. A Bíblia diz que aquele que deve é escravo do credor. Né? Então, vai ficar fugindo? Até quando vai ficar fugindo? Aí, Paulo dá uma solução para Onésimo. A solução, Onésimo, é você pegar essa cartinha, bonitinha como ela está, e ir lá conversar com o Filemão. Vai lá. Leva a carta, entrega para ele. É você que vai fazer. Não sou eu, não vou mandar Timóteo, não vou mandar ninguém que está comigo, não vou mandar Lucas, não vou mandar ninguém. Quem vai ser você. Porque quando nós somos devedores, quem tem que resolver somos nós. Eu já falei em alguns outros momentos, irmãos, que quem tem que pedir perdão é quem deve. Não é quem é o credor. Porque muitas vezes no aspecto cristão, a gente tenta misturar um pouco as coisas e dizer, não, se é cristão, o cristão vai lá e pede perdão mesmo tendo razão. Não é assim que funciona. Jesus não veio pedir perdão para mim porque ele morreu na cruz por mim. Quem tem que pedir perdão pelos meus pecados sou eu. Quem tem que se reconciliar com aquele que é meu credor sou eu. E eu tenho que ter a humildade de reconhecer e voltar lá e pedir perdão. E quando Paulo faz isso, Paulo está tratando agora com Onésimo, porque não dá para tratar de um lado só. Agora vamos tratar de Onésimo. Onésimo, você vai voltar lá. Ah, Paulo, mas pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Mas você... Não, mas eu não quero nem mais falar disso. Você tem que falar. Onésimo, preste atenção, você não vai viver eternamente fugitivo, cara. E eu não quero andar do lado de fugitivo. Você vai andar como homem de Deus. Sabe o que o homem de Deus faz? Pega o problema e vai lá e resolve. Tá devendo? Vai lá, resolve. A outra parte é Deus que vai fazer.
se a pessoa vai aceitar o teu pedido de perdão, se Deus vai amolecer o coração, como é que vai ser? Deus sabe, e Deus é muito mais sábio do que Paulo. A sabedoria que Paulo tem vem de Deus. Então a sabedoria de Deus é acima da sabedoria de Paulo. Quando eu li isso aqui, eu falei, cara, como Paulo era inteligente, cara. Que cara safro para escrever, pensando em tudo, fechando tudo, dando um checkmate em Filemão. Tipo assim, você é cristão e continua cobrando. Você é cristão e continua perseguindo. Você é cristão e continua querendo matar o cara. Mais ou menos isso Paulo estava falando. Checkmate. Você é um cristão. E como cristão você tem algumas coisas que você já tem manifestado na sua própria vida, de amor pelas pessoas, de amor por aqueles que estão se convertendo, aí dentro do teu ministério, aí dentro da tua casa. Você tem sido bênção, Filemão. E aí é checkmate, vai correr para onde? Filemão vai pegar aquela carta, meu irmão, não tem o que fazer, a não ser dizer, tá bom. Porque se ele falasse, não, tudo bem, eu vou até perdoar, mas ele vai ter que pagar essa dívida aqui comigo. Paulo já falou, já se antecipa e diz o seguinte, se ele tem uma dívida, coloca na minha conta, quem vai pagar sou eu. Aí, sabe o que acontece com isso? Você acha que o Filemão vai ter coragem de cobrar alguma coisa de Paulo? Paulo faz de um jeito que Filemão simplesmente vai ter que perdoar. Ele diz, não, tá bom, tá tudo certo. E aí, quando Paulo encontrar Filemão depois, Paulo vai chegar assim, ô Filemão, eu vim aqui pagar a dívida de Onésimo. O que Filemão vai falar para ele? Ô Paulo, eu fico até com vergonha, né? Diante de uma situação dessa, sendo você quem é, feito você o que fez pela minha vida, eu vou te cobrar? Não tem isso, cara. Mas Paulo não estava nem preocupado com a questão de pagar ou não pagar. Paulo estava preocupado em atingir o coração de Filemão. Em fazer ele entender que, como homem de Deus, ele tinha algumas coisas que ele teria que adotar como postura para liberar perdão. E, por outro lado, ele não ia deixar Onésimo fora disso. Onésimo, você saiu como? Saí fugido. O que aconteceu lá? Bom, arrumei um problema lá, ainda roubei ele e saí devendo. Vai voltar lá. Não, mas eu não quero. Não faz isso não, Paulo. Não quero me envolver de novo com isso. Eu já estou bem, já estou em Cristo, né? Já estou em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, Paulo. Tudo se fez novo, mas vai lá resolver o problema com o Filemão. Tá bom? Para você ter paz, para você andar com a sua cabeça erguida, para você andar com tranquilidade. Uma certa vez, vou trazer isso como exemplo aqui, eu já contei para vocês, eu fazia parte de um ministério, quando voltei para o Evangelho, entrei para um ministério de um pastor amigo, que foi o pastor que me acolheu, que me ajudou no meu retorno. E aí, quando chegou num determinado momento, né? Porque Deus vê tudo, né? Eu não via. Eu via algumas coisas, mas Deus via tudo. Aí Deus olhou para a situação que envolvia a minha vida dentro daquele ministério e Deus falou assim, vou tirar ele de lá. Ele nem sabe por quê, não sabe, mas eu sei. E eu vou tirar ele de lá. Aí aconteceu uma situação no meu trabalho e eu fui transferido do Rio de Janeiro para morar em Recife. Me mudei. Acontecendo isso, né, me mudando, eu não tinha mais condições de permanecer numa igreja no Rio de Janeiro, né? Fiquei até um tempo, mas como eu não tinha previsão nenhuma de voltar, eu fiquei lá um tempo, ainda ligado aos irmãos, dizimando lá inclusive, né? Mas ligado aos irmãos, naquela época não tinha essa de live, que a facilidade hoje que a Rosana e o Pedrinho tem, né? De ter comunhão com a gente, ainda que por live, né? Mas não tinha isso. Então, assim, fiquei lá em Recife, ligado a eles aqui e fora daqui, né? Mas como a minha saída, ela aconteceu de uma forma, porque
porque foi tudo muito rápido. Era tipo assim, olha, você vai ter que viajar, se apresenta lá, não sei o quê, papapá. Eu falei assim, tá bom. E eu não tinha onde morar lá, eu tinha que ir para lá para resolver tudo. E aí a empresa me enviou para lá e tal. Aí eu peguei o meu líder, que não era ainda o meu pastor, porque lá existia essa hierarquia de liderança, de 12, de não sei o quê. Aí eu peguei, chamei o meu líder e falei assim, olha, tá aqui a minha carteira, que eu estava indo, né? Tá aqui a minha carteira de membro e da minha esposa e tal, tá tudo aqui. Eu tô indo, eu não sei o que vai acontecer lá, tá? Eu não sei por que eu tô indo para lá, mas tá aqui. Eu tô entregando a você porque a hora que Deus definir a minha situação lá, eu vou me desligar aqui, né? Eu vou me desligar aqui. E eu não vou ter como vir aqui para me desligar. Então tá aqui, já tá com você. Qualquer coisa, a gente vai se falando. Ok? Ok, perfeito. Fui embora. Fui embora. Passou o tempo. Eu não sei o que aconteceu nessa entrega de carteira do meu líder para o meu pastor. Eu não sei o que aconteceu. Tá? Passou o tempo. Eu me desliguei de fato daqui, depois de um tempo, da igreja, e estava frequentando outro ministério lá, tentando buscar alguma forma de me estruturar espiritualmente por lá. E aí passou mais um ano e meio, se eu não me engano, a empresa que eu trabalhava falou assim, agora você vai voltar. Eu já tinha comprado apartamento lá, já estava estruturado, já estava estabelecido. Vai voltar, tá bom. Aí retornei. Aí eu ia trabalhar agora em São Paulo, não mais no Rio. Aí eu ia ficar, meu trabalho seria em São Paulo. Aí eu conversei com o meu chefe e falei assim, eu posso ficar no Rio? Até porque eu tinha minha esposa, a nossa situação de casa estava tudo embolado. Minha esposa ficou um tempo na ITA, depois ficou um tempo sozinha em Vaz Lobo. Foi uma dificuldade para a gente se organizar, para a gente se estabelecer, mas aconteceu de eu voltar. Aí voltei, mas eu sabia que não era mais para voltar para o ministério, porque eu já tinha me desligado, inclusive, daquele ministério. E aí eu encontrei um pastor, né, que era amigo de muitos anos, pastor Carlinhos, lembra dele, pastor? Lembro. Pastor Carlinhos da Marli. O pastor Carlinhos me conduziu a uma igreja que ele estava frequentando ali não, Oswaldo Cruz, aqui para cima aqui de Vila Valqueire. Vila Valqueire. Eu comecei a frequentar lá, em Vila Valqueire. O pastor lá me deu cobertura. Contei toda a minha história para ele. Ele me deu cobertura, a minha e a minha esposa. E eu falei para ele, lá em Recife, Deus falou no meu coração a respeito do ministério que ele vai me levantar aqui. Aí ele falou assim, então... Aí eu falei para ele, eu não vou ficar com o senhor. Eu não posso ser leviano e dizer que eu estou aqui para ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Eu estou aqui para receber a tua autoridade, a tua cobertura, para eu iniciar aquilo que Deus já falou para mim que vai ser. Como eu não tenho um líder acima de mim espiritual, onde eu esteja ligado, eu preciso me ligar a um, para que a coisa seja feita dentro dos padrões. Ok, vou te dar essa cobertura, vou te dar o pontapé inicial e depois você segue. Tudo acertado, foi assim que foi feito. Aí um dia, estou vivendo a minha vida. Um dia o pastor Carlinhos falou assim, o pastor Ricardo, o pastor fulano lá, eu fiquei sabendo que ele tá com uma bronca de você terrível. Eu falei, como assim? Ele diz que você saiu de qualquer jeito, entregou as carteiras. Eu falei, como assim? Peguei o telefone na hora. Falei, meu pastor querido, tudo bem? Tudo. Falei assim, preciso de um encontro com o senhor urgente. Aí ele falou assim, pode vir aqui domingo de manhã. Domingo de manhã tem a escola bíblica aqui e tal. Vem aqui que eu te recebo. Eu falei assim, ok, combinado. Domingo de manhã eu estava lá. Entrei no gabinete dele, meu pastor, me perdoa.
se eu fiz alguma coisa. Porque eu saí daqui, entreguei as carteiras para o meu líder, na expectativa do que Deus ainda ia fazer comigo lá. Como as coisas lá, né, Deus já tinha ministrado ao meu coração que Ele iria me usar para a abertura de um ministério, eu me desliguei daqui, mas eu já tinha deixado as carteiras para que o meu líder entregasse o Senhor. Aí ele, não, mas não foi dessa forma que chegou para mim. Eu falei assim, então tá aí o problema. Tá aí o problema. Então o Senhor me perdoa. A forma como eu estou dizendo para o Senhor foi a forma como aconteceu. Eu saí daqui, aí ele falou, mas você deveria ter vindo falar. Eu falei, concordo, mas as coisas foram muito corridas e eu tive que viajar. Então eu não tive tempo de vir aqui. Fiz com o meu líder, para que o meu líder passasse isso para o Senhor. Mas ainda assim a coisa... Aí ele falou assim, mas não chegou aqui para mim dessa forma. Eu falei assim, então eu estou aqui para te pedir perdão se chegou de uma forma errada e se o Senhor sentiu algo a meu respeito, a respeito da minha família, da minha esposa, de maneira errada. Mas o que eu estou dizendo para o Senhor foi isso que aconteceu. Ok? Ele falou assim, ok. Eu falei, me perdoa? Ele, eu te perdoo. Eu falei, então me abençoa, que eu quero ir embora com a sua bênção. Ele orou por mim, me abençoou e eu saí. A questão de voltar, Onésimo, volta lá. É porque disso vai depender a caminhada de Onésimo, irmãos. Disso vai depender a nossa vida, a nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente acha que passou, né? Mas tem um monte de traumas, situações mal resolvidas, ficaram atrás e a gente não avança por conta disso. E eu falei assim, na minha vida não. Porque eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero ter paz. Eu quero ter a certeza de que estou andando em sinceridade em Cristo Jesus. Porque se tem problema para tratar, então eu vou lá e vou tratar. Aconteceu comigo um outro episódio, não vou contar para não ficar extenso, mas na igreja do meu pai, de onde eu saí, onde os irmãos achavam que eu ia ser o sucessor do meu pai. Eu saí e eles ficaram tristes e magoados e feridos porque eu saí. São tão somente isso. Não fiz nada contra ninguém. Mas o fato de eu sair e não ter cumprido aquilo que eles esperavam que eu fosse cumprir, ser o sucessor do meu pai na igreja, magoou os irmãos. Quando eu soube, sabe o que eu fiz? Eu fui lá. Numa reunião chamada reunião de consagração, que era a reunião que mais enchia naquela igreja. Era um domingo de manhã, tinha Santa Ceia e vinha todas as congregações e igrejas ligadas àquela igreja ali. Lotava a igreja. Eu falei, pai, eu quero falar nessa igreja, nessa reunião. E aí quando os irmãos estavam lá, antes da Santa Ceia, o meu pai me chama. Fala, meu filho está aqui, ele quer falar. Aí eu fui falar, irmãos, me perdoem. Eu soube que vocês estão tristes porque eu saí. Mas eu não ia ficar aqui. Não é esse o propósito de Deus para a minha vida. Então eu saí, sim, de fato, mas não saí brigado com ninguém. Eu amo vocês. Vocês fazem parte da minha história. Vocês fazem parte da minha vida. Eu amo vocês. E aí, foi um chororô danado. Eu chorei, meu pai chorou, a igreja chorou, todo mundo chorou. E eu saí em paz. E não tem problema mais nenhum ali. Entende? Isso que Paulo fez com Onésimo. Onésimo, vai lá resolver, meu irmão. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Quando nós somos devedores, precisamos olhar nos olhos de quem devemos e vamos resolver da melhor maneira possível. Pode ser que a gente corra até riscos, que era o que o Onésimo corria. Onésimo pega a carta, eu quero que vocês só imaginem isso para a gente encerrar. Onésimo pega essa carta debaixo da orientação de Paulo, uma orientação rígida, sem outra possibilidade. Não tem essa assim, ó, ou faz isso ou faz aquilo. Não, faz isso. É isso que você tem que fazer. Vai pegar essa carta e vai lá. Imagina a chegada. Filemão faz aquela viagenzinha, volta ao lugar onde ele não queria nunca mais voltar. Volta àquele lugar. Porque era um lugar de marcas. Um lugar onde Onésimo
foi maltratado porque era escravo. Era um lugar, imagina a vida de escravo. Era um lugar que ele não tinha direito a nada e a coisa nenhuma. E ele tinha que voltar. Imagina ele entrando naquela fazenda ou naquele lugar e olhando os companheiros escravos deles que estavam lá, sofrendo, sendo tratados, não sei lá, não sei como, a Bíblia não menciona, mas eu imaginei a cena. Volta, entra naquela fazenda, vai andando solitário com uma carta na mão. Vai até a porta da casa grande, onde estava o Filemon. E aí ele deve ter dito, alguém deve ter interpelado ele, opa, parou aí, tá indo aonde, vai fazer o quê, né? Queria falar com o Filemon. Aí ele, espera aqui que nós vamos ver se ele vai atender você. Aí o outro escravo chega lá, meu senhor Filemon, você nem imagina quem está aí. Mais ou menos o que a minha esposa fez quando a Rosana chegou ali hoje. Nem imagina quem chegou. Só que hoje por uma questão boa. Ô Filemon, você nem imagina quem está aí. Quem está aí? Onésimo. Vem tudo, né? Vem tudo nessa hora. Deve ter olhado, respirado fundo, falou assim, voltou, né? Hoje eu me vi. É hoje. Tá na minha mão. Agora ele não escapa. Ele falou, eu vou lá. Manda ele entrar não, eu vou lá. Saiu, olhou nos olhos de Onésimo. Onésimo deve ter olhado assim, cabeça baixa. Entregou um papelzinho. O bilhete de Paulo. Filemon, aquele momento deve ter sido um momento de silêncio, não deve ter tido muitas palavras. Ainda não. Entregou. Pega o papel fechado, abre a carta. Quando ele olha a letra de Paulo. Ali já começa a mudar alguma coisa. Primeiro porque talvez Filemon não esperasse que Onésimo tivesse encontrado na caminhada da vida, encontrado Paulo e por consequência encontrado Jesus. Filemon talvez não tivesse essa expectativa. Mas agora, diante da letra de Paulo, Filemon, antes de falar qualquer coisa ou de dar qualquer sentença para a vida de Onésimo, ele se sente no dever e na obrigação de ler essa carta. E ele lê a carta que nós lemos hoje aqui. Com todos os apelos, com todo o checkmate que Paulo estava dando. E ao terminar essa carta, quando Paulo fala aí que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o teu espírito, que ele encerra e vê ali a assinatura de Paulo, eu imagino a reação de Filemon. Estava me devendo, voltou aqui com uma recomendação de alguém que eu não tenho como dizer não. E agora, Filemon, vem cá, me dá um abraço. Você está perdoado. Imagino eu, tá, irmão? Isso não está escrito. Mas eu imagino que o desfecho foi esse. Aí a pastora fala assim, é pena que a gente não sabe, porque a história encerra assim, né? Sem um desfecho. Mas eu queria que alguém abrisse, por favor, Colossenses. A igreja de Filemon, onde Filemon liderava, Colossenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Quem puder, leia para mim, por favor. Que você vai ter uma ideia. Eu envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Isso aqui aconteceu depois, viu, pastor? Essa carta aos Colossenses vem depois desse episódio de Filemon. Olha o que acontece, irmãos. A Bíblia não fala como encerra a história aqui. Eu fiz o meu encerramento romântico
de Filemão dando um abraço em Onésimo, encerrando a história. Eu não sei como encerrou essa história. O que eu sei é que ela teve uma continuidade. E a continuidade está aqui expressa em Colossenses capítulo 4, versículo 9, no versículo 8 e 9, quando Onésimo está sendo considerado por Paulo um dos irmãos de Colossos. Está escrito aí nesse texto. Estou enviando Onésimo, porque além de ser membro agora da igreja de Colossos, segundo o que está escrito aqui, Onésimo era companheiro de Paulo nas missões. Então, em algum momento, Onésimo esteve com Paulo. Depois de tudo isso, Onésimo foi estar com Paulo na atividade missionária. Paulo escreve uma carta, manda por Onésimo. Agora não é mais a carta para resolver o problema de Onésimo e Filemão. Agora é uma carta pastoral à igreja de Colossos. E aí ninguém melhor do que alguém que é membro da igreja de Colossos, ok? Para levar essa carta. E Paulo faz essa citação aqui. Estou enviando Onésimo, um de vocês, né? Que possivelmente agora está membro dessa igreja de Colossos. Eu imagino isso, irmãos. Olha a transformação que se deu nessa história. Você entende? Como Jesus faz quando ele entra na vida da gente, quando ele trabalha o nosso coração, como ele muda as circunstâncias. Olha isso. Agora Onésimo é membro da igreja do Filemão. Imagina isso, irmãos. Olha a reviravolta de uma história. Isso dá uma novela. Aqui está escrito, pastor. Paulo escreveu a epístola a Filemão, que morava em Colossos, para que ele aceitasse como irmão o seu antigo escravo. Exatamente. Agora, ele não é mais o escravo. Está aqui em Colossenses capítulo 4. Ele não é mais escravo. Agora ele é o irmão. Ele é o irmão da igreja do Filemão. Canta junto lá. Adora junto. Ouve as palavras que Filemão ministra ou que os líderes ministram naquela igreja juntos. Imagina aquela hora chata que fala assim, vira pro lado aí e fala pro teu irmão. Aí Filemão tá do lado de Onésimo. Aí fala pro teu irmão assim, Jesus te ama, perdoa os teus pecados. Aí um fala pro outro, Jesus te ama, perdoa os teus pecados. Deve rolar um abraço, um beijo, um choro. Imagina isso. Esse foi o desfecho. Mas por que essa palavra para nós? Porque ora somos devedores, ora somos credores, e tem momentos que Deus nos dá a oportunidade de sermos pacificadores, porque nós somos chamados filhos de Deus. E eu queria que você guardasse isso no teu coração, porque eu não sei em que instância está você diante das circunstâncias da sua vida, diante de um episódio pontual que esteja acontecendo, eu não sei, ou de algo que aconteceu lá no passado que você não quer nem mais mexer. Eu não sei se você é o credor ou o devedor da história. Não importa. O que importa é que a gente tenha que olhar para isso aqui e entender que em Cristo as coisas se transformam. Amém? Aquilo que parecia complicado demais se transforma pelo amor de Jesus em nós. Quando o apóstolo escreve, ele conclama o amor que existia em Filemão, né? E essa é a palavra. Eu queria, além disso, cantar com vocês uma canção do Asaf Borba. Se você quiser procurar no seu celular, procure a letra, por favor, para acompanhar com a gente. É O Teu Amor. Bota assim, busca assim, O Teu Amor, Asaf Borba. O Asaf é com PH, tá? Parecia impossível, exatamente. Mas esse louvor que o senhor falou é lindo. Nós vamos cantar O Teu Amor. O Teu Amor. Bota assim, O Teu Amor, Asaf Borba. Você vai achar essa canção. Aí o Paulinho vai colocar aqui pra gente. Se você não conhece, você vai meditar na letra. Se você conhece, você vai cantar junto. Mas eu queria que você entendesse que o amor de Deus para conosco, ele tem essa extensão, né, que está muito bem escrita e muito bem
colocada pelo Asaf na canção O Teu Amor. Se você já encontrou aí, pode soltar, Paulinho. Vamos meditar nela então. Sabedoria mais profunda que o mar, vens comigo estar. Teu amor me enche o coração, encontro paz, assombrando teu perdão. Na abundância da tua casa, dos teus rios de águas vivas beberei, tu és meu Deus. Aleluia, temos recebido deste amor, temos recebido como igreja, aleluia, deste amor. Cada um de nós, mas para compartilharmos uns com os outros este amor do Senhor. Aleluia. Teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz, assombrado teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de águas vivas beberei, tu és meu rei. Aleluia. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado pelo teu amor. Só temos que agradecer o teu amor para conosco, que nos faz ser o que somos, Senhor, devedores eternos de ti, onde devemos a nossa própria vida a ti, Senhor. Nós nos sentimos assim, devedores, Senhor. Dentro desse aspecto, nós olhamos para a realidade da nossa vida e muitas vezes nos sentimos no direito ou na arrogância de acharmos que podemos cobrar com veemência, sem misericórdia, daqueles que nos devem. Mas a tua palavra nos ensina, Senhor, a perdoar, assim como nós somos perdoados. E o perdão que tu nos deste, Senhor, foi tão grande, foi tão amplo, foi tão profundo, foi tão perfeito,
que nós também nos sentimos incapazes de fazer isso ao outro. Mas nesta manhã nós estamos sendo convocados para nos voltarmos em sinceridade de coração à Tua presença, para, de verdade, acertar os nossos passos, seja como credor, seja como devedor, seja como pacificador, seja como instrumento, Senhor, de intermédio entre pessoas. Deus, nos ajude na nossa fraqueza. Nos ajude e nos conduza para que tenhamos, Senhor, dias melhores na Tua presença, para que tenhamos paz no nosso coração, para que não estejamos presos a coisa alguma, para que possamos, Senhor, viver o Evangelho de verdade e que esse Evangelho possa ter acesso ao nosso coração a ponto de transformar o nosso ser. E assim sendo, Senhor, seremos verdadeiros, ainda que pecadores, mas seremos verdadeiros diante de Ti e na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por esse encontro dessa manhã. Eu quero orar pela irmã Imaculada, que pede oração por sua saúde. E nós, como igreja e corpo com ela, nós intercedemos pela Tua filha, pedimos que a Tua bênção alcance o seu corpo e que Jesus Cristo lhe dê saúde. Amém. Nós oramos e liberamos neste momento a saúde para o físico da Tua filha. Amém. Que espiritualmente ela também seja fortalecida por Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro pelo Senhor Beto, tio da pastora, que tem, Senhor, tido dias difíceis agora. Senhor, a Tua palavra fala dos dias maus. E esses dias chegam, Senhor, para nós. Mas nesse momento, crendo no poder de Jesus, no poder transformador, no poder curador, no poder que levanta, no poder que ergue, no poder que transforma, nós oramos pela vida do Senhor Beto. Ó Deus, que Tu possas tocar agora, onde ele estiver, tocar na vida, no corpo físico. Ó Senhor, se essa doença, Senhor, veio para a Sua glória, que Tu possas curá-lo para a Sua glória. Em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que existem enfermidades que são para a glória de Deus, como a Tua palavra nos diz. Talvez para chamar a atenção do Senhor Beto, da sua família, para o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, se for isso, que Tu possas trabalhar o coração de quem quer que seja, mas que ele seja restaurado pelo Teu poder. E nós oramos crendo no poder do Senhor Jesus, que pode mudar circunstâncias do impossível humano para situações, Senhor, de verdadeiros milagres e vitórias em Cristo. Nós oramos por ele também. Eu oro e agradeço, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui nessa manhã, pela Rosana e pelo Pedrinho, que vieram de tão longe, mas que fizeram questão de estar conosco aqui. Eu oro e abençoo a Tua filha e o Teu filho neste momento, Senhor. Tu conheces a sua história, Tu conheces as suas necessidades, Tu conheces, Senhor, o seu coração, conheces o que ela precisa, Tu conheces tudo, Senhor, acerca da vida dela e do Pedrinho e do seu outro filho também. Nós oramos e Te pedimos que a Tua bênção se estenda sobre eles, que essa família seja amparada e cuidada por Ti. Existem momentos, Senhor, que eles se sentem longe, distante de todos e até sozinhos, mas eu sei que a Tua presença está entre os rios. E a Sua presença, Senhor, é suficiente para sustentar, para manter de pé e para trazer paz e alegria no Espírito Santo. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos aqui, por aqueles que estão perto, por aqueles que estão e aqueles que não estão, aqueles que estão nos assistindo. Que a Tua boa mão alcance a cada um, que possas, Senhor, tocar no coração de cada um, em nome de Jesus. Eu oro pela minha saúde, Senhor, assim como nós temos feito como propósito que Tu colocaste no coração da Tua filha. Eu oro pela minha saúde.
Eu sei, Senhor, que Tu podes curar. E eu me coloco debaixo da Tua poderosa mão, porque Tu tens, Senhor, algo a fazer. Se Tu queres fazer, eu sei que Tu podes fazer. Nós não temos dúvida nenhuma disso, Senhor, que nada, nada, nada é impossível para Ti. E ainda que os homens tenham considerado e diagnosticado como algo irreversível, nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Tu és poderoso para agir, para fazer, para transformar circunstâncias. E eu oro pela minha vida, com a valia, Senhor, dos meus irmãos, com o apoio que os meus irmãos me dão em oração nesse sentido, para que a Tua bênção me alcance, transforme o impossível e possas mudar, Senhor, as circunstâncias naturais do meu corpo para uma realidade nova. Eu creio nisso e oro em nome de Jesus. Oro por todos os que aqui estão, por suas necessidades, por suas dificuldades, por suas lutas pessoais, mas nós temos aprendido nesta manhã que as nossas lutas pessoais e individuais também são caso para Deus, são circunstâncias que Deus quer entrar para transformar e para mudar a nossa história. E eu oro nesta manhã por isso também aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Obrigado por termos a oportunidade de estar juntos aqui nessa manhã. Dê-nos um domingo abençoado e um restante de semana na Tua presença. Cuide de nós. É o que pedimos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Levante a sua mão e diga: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Vira, pode parar aí.